O livro de Enoque. Capítulo 41. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz, e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos, e dos fiéis. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu, o Yahvé dos Espíritos mostrou-te uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Yahvé dos Espíritos para sempre, e sempre. Capítulo 42. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas, e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 43. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos, e do Yahvé dos Espíritos. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Yahvé dos Espíritos, e que estão assim reservados para o dia da punição, e da aflição. Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória, e escolherá suas condições, e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei, e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, abençoarei, e farei com que aqueles a quem elege habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 44. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual à branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era, e, porque ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me, e disse, este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Yahvé dos Espíritos o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Yahvé dos Espíritos em eterna ascensão. Este filho do homem, que tu vês, levantará reis, e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos, e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação, e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Yahvé dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, e levarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham, e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas, e sua fé nos bens que tem formado com as suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Yahvé dos Espíritos, e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. E com ele o fiel, o qual sofre em nome do Yahvé dos Espíritos. Capítulo 45. Naquele dia a oração dos santos, e dos justos, e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Yahvé dos Espíritos. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor, e bênção ao nome do Yahvé dos Espíritos,
por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Yahvé dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor, e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado, a súplica dos santos foi ouvida, e o sangue dos justos apreciado pelo Yahvé dos Espíritos. Capítulo 46. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam, e foram cheios de sabedoria tendo sua habitação com os retos, eleitos, e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Yahvé dos Espíritos, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Yahvé dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos, e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão, e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Yahvé dos Espíritos. Portanto o eleito, e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Na sua presença ele existiu, e revelou aos santos, e aos justos a sabedoria do Yahvé dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram, e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras, e caminhos, no nome do Yahvé dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados, e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra, e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo, e como chumbo, na água. Assim eles queimarão na presença dos justos, e afundarão na presença dos santos, nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão, e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos, e levantá-los, pois eles negaram o Yahvé dos Espíritos, e seu Messias. O nome do Yahvé será abençoado. Capítulo 47. Sabedoria verteu como água, e glória não falta diante dele para sempre, e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra, e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Yahvé dos Espíritos, e sua glória é para sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito de instrução, e do poder, e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Yahvé dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 48. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles, e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Yahvé dos Espíritos. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se, e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Yahvé dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Yahvé dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia, e a justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória. Em seu julgamento a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá à sua presença.
Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Yahvé dos Espíritos. Capítulo 49. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre, e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Yahvé dos Espíritos lhe concedeu, e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs, e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela, e a possuirão. Capítulo 50. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento, e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu, e tudo o que existe na terra, uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo, o que são estas coisas, que em segredo eu vi? Ele disse, todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar, e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo, espera um pouco de tempo, e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Yahvé dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido, e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro, e por prata. Nem eles o terão em seu poder para segurar-se, e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Yahvé dos Espíritos.